como é que se dá a contagem dos prazos. E como é que ficam os prazos? Depois disso tudo, como é que se dá a contagem dos prazos? Bem, vamos lá. Alguns pontos são importantes. Início dos prazos. Todos os prazos começam a correr no primeiro dia útil seguinte a você cientificar a pessoa, até a pessoa tomar conhecimento. Então, começa a correr no primeiro dia útil. E vai se excluir o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Tá? Então, se foi no dia 1º, né, eu entreguei para você, você deu o ok no dia 1º. Então, eu começo a contar no dia útil seguinte. Se eu entreguei na sexta, começa a contar na segunda. Isso para contagem de prazo. Outra coisa, prorrogação de prazo. Se o vencimento cair num dia sem expediente ou encerrado, antes da hora normal, né, eu vou contar só no dia seguinte. Ele prorroga por um dia. Os prazos têm que ser expressos em dia e esses dias são contínuos. Não é dia útil, é dia contínuo. Tá? Quando eu vou contar prazo em meses ou anos, né, eu tenho que contar de data em data. Se não houver uma data de equivalente, eu vou considerar sempre o último dia do mês. Os prazos processuais não se suspendem. A gente tem um prazo importante que a gente não quer que o processo pare, então ele não suspende, salvo motivo de força maior, mas tem que ser devidamente comprovado. E para o cumprimento das punições? Após o decurso de prazo, no artigo 90, isso é, após o decurso do prazo dos recursos, se não houver recurso, você começa a cumprir. Ou então, depois do recurso, isso é, quando você tiver decisão do colegiado recursal correspondente, se no caso de recurso. E o cancelamento de registro, isso é importante. Toda penalidade, advertência ou suspensão, ela é cancelada depois de 2 anos da data da aplicação. Apliquei, você cumpriu, 2 anos depois, acabou. O cancelamento também não tem efeito retroativo. O que significa? Se eu te suspendi durante uma semana, você perdeu aquele salário correspondente a uma semana, férias, tudo isso, a implicação é grande. Daqui a 2 anos vai cair a punição. Tá, aí você recupera? Não, não tem um efeito retroativo. Por isso que se diz que não tem efeito retroativo e essa parte de prazo é interessante você ouvir e ouvir mais de uma vez para entender.